Olá, tudo bem? Aqui é a Cláudia Boquilha, eu estou aqui junto com o Marcelo Gomes. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024 e nós estamos com a primeira live para falar sobre o livro de H.W. Gabriel chamado Autoeficácia. O que este livro pode trazer para a gente? O que significa identidade pessoal? Como que a gente faz para a gente se dedicar das outras pessoas? Que bases que nós temos que desenvolver para que a gente não seja apenas uma pessoa no meio das massas? Para que a gente possa se destacar nesse mundo e, principalmente, se destacar de uma forma genuína, de uma forma que a gente seja nós mesmos, com os nossos propósitos, com toda a ética, com toda a nossa verdade interior e que as outras pessoas também sintam isso e gostem da gente e principalmente também mostrem o melhor delas para a gente. Então a gente está fazendo algumas lives para a gente poder aprender, porque este livro não é um livro para você simplesmente ler e tudo bem. Não, eu tenho que ler e praticar, eu tenho que ler e entender, eu tenho que ler e colocar no meu contexto. Se me falha a memória, ele morreu em 1964, 61, década de 60, alguma coisa nesse sentido. E esse livro, ele tem muito tempo. De quando que ele era, ô Marcelo? Você lembra que a gente comentou? Eu realmente não sei dizer. Sobre a biografia dele, eu não pesquisei muita coisa, não. Mas é É, antigo. É antigo, com certeza. Década de 70, por aí. é Bem eu, antigo. eu tinha visto, mas eu acabei não lembrando de quando foi que ele faleceu. Mas é um livro que, assim, por mais que naquela época eles falem que, quando você está falando no telefone com alguém, como que você deve se portar? E hoje é completamente diferente como a gente Sim, fala com as pessoas no telefone, ou como a gente se comunica, mas o conceito é o mesmo. É de como perfeito. que você vai se portar com o outro, e o presencial também funciona. A gente não Sim, tem mais tanto presencial como naquela época, mas a gente também se conecta com muito mais pessoas. Nesse grupo, a gente tem gente até dos Estados Unidos. é verdade. É verdade. Então, com isso, a gente consegue falar com pessoas que não estão só no nosso círculo mais próximo, que era o que acontecia naquela época. Você raramente tinha contato com outras pessoas. E agora que a gente tem isso, a gente tem que entender um pouco mais. Esse livro, ele tem 16 capítulos. A gente não leu o primeiro, porque ele fala um pouco mais de introdução. E agora, nessa live, a gente vai falar do 2, 3 e 4 para incentivar as pessoas a lerem esses capítulos que falam exatamente dessa consciência da nossa individualidade, de quanto a gente permite que os outros façam da nossa vida o que quiser. Por que a gente abre tanta concessão dos outros e esquece dos nossos verdadeiros valores? Por que a gente coloca o ego dos outros acima da gente? Por que a gente não tem autoconhecimento para pensar a si próprio? Também, como que às vezes a gente é um pouco hipócrita, não só com os nossos valores, com os nossos princípios, mas também para conseguir alguma coisa profana, mundana, efêmera, que não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida ao longo do tempo, à luz da espiritualidade ou dos nossos verdadeiros propósitos de vida. E, finalmente, da gente poder, a fraqueza, né? Nesse momento, quando a gente é fraco, e depois como que a gente pode tornar a nossa identidade pessoal mais presente. Nós temos a identidade física, ou seja, eu com essa roupa rosa, o que eu estou querendo transmitir com isso, mas também eu tenho aquela coisa do conhecimento, da interação e da conexão que eu estou fazendo com você. É interessante, você se conectou comigo, esse rosa serviu para se conectar, não tem nada a ver, ela está adequada, não está? Seria muito mais legal eu de boné para trás, assim, com uma roupa de skatista, ou não, eu tinha que estar com um terno formal, enfim, ou não importa para o que eu vou falar. Tudo isso é importante que a gente veja na nossa vida. E aí eu queria saber de você, Marcelo, o que você achou de interessante nesse livro que você
me incentivou a ler. O que que você gostou desse livro? Conta aí pra gente. Assim, inicialmente esse livro, né, ele é interessante para qualquer pessoa que se relaciona com outras pessoas, né? E todo mundo tem relações com outras pessoas, né? Até para você saber como se portar em relação à investida dessas pessoas contra você, né? Como é que você vai se posicionar em relação a isso? Ele deixa, ele deixa umas dicas bem legais, né? E também como é que você vai travar essa iniciativa e esse posicionamento perante essa relação com as pessoas, né? Obviamente, se a pessoa tem um objetivo, né, uma coisa que é muito importante para ela, em que ela precisa lidar com pessoas, formar equipes, né? É muito importante esse conhecimento, né? Agora, mesmo que você não tenha esse objetivo, né, importantíssimo, né, onde você precisa de pessoas para realizar esse objetivo, você está sempre travando essa relação. Então, eu acho que é sempre importante, entendeu? Agora, o H.W. Gabriel, a gente tem várias literaturas que tratam desse tipo de coisa, né? De como você ter poder, como você ter influência, né? Como você se relacionar com as pessoas, como você ser bem visto, né? Pelas pessoas. Mas ele traz um conhecimento bastante ímpar, né? Eu posso Ímpar, dizer gostei da assim, palavra. ímpar, né? Vale a pena a pessoa ler, vale a pena a pessoa procurar conhecer, porque tem pontos ali que você realmente não encontra, né, com o cuidado que é necessário, né, como o HW Gabriel apresenta para a gente, né? Eu queria então que você me falasse sobre, no começo do segundo capítulo, na parte um ele fala indivíduo, ambiente e ego. Ou seja, você tem um indivíduo, ele, ele é quem teoricamente manda, mas ele acaba indo no meio das massas, uma consciência fraca, e se deixa levar pelo básico da vida, pela consciência, pela divisão popular, e ele acaba tendo os mesmos valores que todo mundo, ele acaba não desenvolvendo isso e ele acaba sendo órfão dos outros. Para você ter um comparativo, a Lua, na astrologia, ela fala do primeiro contato da criança com o seio materno, que é a nutrição. Talvez a criança ainda nem saiba que ela é um indivíduo. Ela só quer aquele peito porque ela quer mamar. Ponto, acabou. E na astrologia mundial, a Lua, ela trata do povo, ela trata das massas, como o governante, que é o Sol, e ele vai cuidar, vai proteger, vai dar de tudo para as massas. E aí, claro que a gente pode fazer um paralelo com aquela ajuda excessiva. Então, eu estou dando aquele pão e circo, desde o Império Romano, para que as pessoas fiquem no controle e elas que façam tudo que eu quero. E é logicamente que quando a gente lê as 48 leis do poder, a gente vê muito desse aspecto acontecendo, de que você usa artifícios para as pessoas acharem que estão decidindo, por exemplo, você quer Coca-Cola ou Guaraná? Quem disse que eu quero refrigerante? Eu quero tomar suco, eu quero tomar cerveja, eu quero tomar água, eu não quero tomar refrigerante. E a pessoa acaba tendo essa ideia. Então, assim, como que você poderia falar de indivíduo, ambiente e ego dessas pessoas e dessa consciência? Assim, na verdade, a gente, desde pequeno, né, você citou bem aí a questão dessa fase de você ainda amamentar, né, você vai se desenvolvendo, né, você é mais passivo do que ativo, né, você recebe uma formação, né, formam a sua personalidade, né, Sim. assim, a gente até compreende que numa sociedade, né, existam padrões, existam regras, né, e isso mais ou menos massifica mesmo, né, o comportamento das pessoas. As pessoas se tornam mais um no rebanho, né, mais um na multidão, né, com aqueles padrões, aquelas regrinhas, né, e tudo que você vai procurar fazer, né, isso na adolescência já, na infância, para você buscar imprimir a sua marca, né, como indivíduo, isso não é estimulado pelas pessoas, né?
As pessoas sentem um pouquinho de medo do novo, daquilo que realmente é criativo, né? Daquilo que realmente é criativo, né? Acho que a palavra certa é essa mesmo, né? Mas eu quero ser aceito pelos outros. Eu quero ser Oi? aceito pelo grupo. Aí você acaba, né? O que você falou, você acaba, opa, então se isso aqui está incomodando o grupo, eu quero ser aceito pelo grupo, né? Então eu vou seguir os padrões do grupo. E você abre mão da sua individualidade, da sua criatividade, né? Então o ambiente, eu acho que ele contribui para essa massificação dessa forma, né? Você acaba sofrendo uma influência muito forte do meio, né? Do ambiente onde você se encontra, né? Mas o H.W. Gabriel, né, que é um livro dirigido mais para adultos, vamos dizer assim, né? Isso não impede que um jovem, já desde na sua juventude, já trave conhecimento com isso. Ele começa a fazer um trabalho de desconstrução, né? Você começa a desconstruir essa máscara, né? Essa persona, né? Uhum. Esse personagem que construíram em você, né? É meio que você deixou ser construído, né? Sim, Pela aí você sociedade, tem, né? ele até diz assim, das limitações imaginárias que a gente Sim, acaba formando e que limita o nosso perfeito. ego. Na verdade, ele até usa a expressão enterrar o ego. Então, Sim, por que que a gente faz isso? O que que a gente enterra esse ego e como não, como desenterrar isso, né? Como fazer desabrochar tudo isso? a gente enterra porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Ó, você tem que dizer sim, você tem que ser submisso, você tem que seguir os padrões. Você não pode sair muito dos padrões, né? Não significa que você também vai querer, vai ser um rebelde sem causa, né? Pura e simplesmente. Não é isso, né? Então você é estimulado mesmo a ser submisso ao sistema, às regras, aos padrões, às regras estabelecidas, né? E O, você acaba enterrando a sua própria individualidade, né? Porque sempre que o, você ousou pensar diferente, né? Alguém foi lá e te desestimulou, né? o Rebelde Sem Causa acho que aparece nos capítulos mais para frente, né? Porque ele acaba se É, sustentando. Mas, é. assim, que motivos que eu posso ter para enterrar esse meu ego? Para não deixar, assim, exemplos de padrões ajustados na minha vida, no comportamento diário, que, assim, eu me ajustei para me acertar com todo mundo. Quais são as habilidades e capacidades enterradas pelo meu ego? E por que que eu permiti que enterrassem ele? O que que a gente É responde? porque a gente não conhecia outra forma de lidar com essa situação, né? Muitas vezes é isso, né? E felizmente o H.W. Gabriel ele vai nos dar ferramenta para gente não precisar, né, ser completamente submisso, passivo, né, em relação a esses padrões que são impostos, né? Uhum. Eu vi uma parte aqui minha, que eu escrevi, né? Eu também, o interessante é você fazer um exercício de você. Motivos para você enterrar seu ego. Não sou merecedora, então eu tenho que fazer tudo, tudo, tudo e repetir padrões de que eu não sou merecedora daquilo que eu almejo, porque eu sou inferior às outras pessoas. É, eu tenho medo de ser. Então, antes, já que eu tenho medo de ser, é mais importante eu ter. E aí vem muito aquela parte da identidade pessoal que a Isabel trabalha, que é a imagem da pessoa, que eu tenho. Então, eu tenho para mostrar para o outro, eu tenho porque aquilo revela quem eu sou. Perfeito. Isso é bastante. Mas a gente tem esse medo de ser, a gente fala que vai ser. A nossa escola iniciática fala muito desse ser, mas a gente não consegue fazer isso toda hora, porque a gente está no vitimismo, nas oscilações emocionais e tem medo desse crescimento. E aí eu tinha. Eu peguei uma ideia que era o seguinte: quando eu fui para a faculdade, eu. O que foi? Não. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha que ir com uma roupa corporativa, porque quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu já trabalhava, já tinha feito 2 anos de letras, então eu era normal eu às vezes usar uma roupa mais arrumadinha,
para ir fazer uma reportagem, que eu trabalhava como jornalista, ok. E chamava muita atenção das outras pessoas, porque o pessoal era o quê? Tinha 18 anos, tinha acabado de sair do colegial, estava indo para a faculdade, eu já estava com 21 anos. Então, eu estava numa outra pegada. E aí o pessoal era assim, nossa, o que ela está fazendo assim, de calça social? Que ela está diferente, uma coisa assim, né? Então, eu acabava chamando a atenção daquela massa. Depois, ao longo do tempo, o pessoal acabou ficando tudo igual, né? Eu acabei percebendo que eu acabei ficando tudo igual. Aquele padrão que eu levei da faculdade de letras para a faculdade de arquitetura foi diferente. E na faculdade de letras, eu tinha uma gama muito maior de pessoas, porque eu fui para a faculdade com 19 anos, mas tinha gente de 25, tinha gente que estava na segunda faculdade com 45 anos, com filho, não sei o que lá. Então, você tinha uma gama de pessoas muito mais heterogênea do que na faculdade de arquitetura, aquela galerinha tudo de 18 anos. Tinha até um moleque que tinha 17, eles brincavam de ficar jogando bolinha. Eu falei, gente, eu não acredito. Mas depois o pessoal foi se ajustando. E aí é interessante como no ambiente você se molda. E eu me senti mais merecedora da escrita do que do desenho. Tanto é que no desenho eu sempre ia mal. E nas matérias de escrita, minhas notas eram as melhores. E olha como a gente, às vezes, se condiciona a isso. E até hoje, se você falar assim, Cláudia, desenha, eu vou chorar para desenhar. Eu posso até desenhar. Eu desenho muito melhor que uma pessoa que não fez arquitetura, óbvio, graças a Deus. Mas eu ainda me condiciono por causa disso. Ficou aquela marca, né, de que você não era, como é que eu vou dizer, Eu enterrei o ego. tão capaz, né, do que os outros que você julgava superiores a você nessa tarefa de desenhar, né? É incrível, e isso vai, né? E essas coisas vão se acumulando na gente, né? A gente vai realmente, né, ficando com essa baixa autoestima mesmo, né? Porque a gente Uhum. se compara com os demais, né? E de repente se compara naqueles critérios que não são o nosso forte, né? Não. Aí a gente vai enterrando E esse ego. essa hipocrisia que a gente, ó, o item 3 assim, quando se faz uso da hipocrisia, abandona-se o respeito por si próprio e prende-se a oportunidade de inspirar respeito. Ô, Marcelo, eu exijo que você me respeite. Legal? Posso falar assim? Não, não pode. Assim não. Pelo menos não deve, né? Tá, então me conta sobre como que você costuma inspirar respeito nas pessoas. Como é que a gente inspira respeito nas pessoas? Isso. Assim, respeitando-as, né, em primeiro lugar, né? Respeitando-as e não dando brecha mesmo, né? A questão de você também se respeitar, né? Respeitar os demais e se respeitar e as pessoas perceberem esse tipo de postura, né? Uhum. Aí eu acho que a pessoa já fica, né, já te olha com um certo cuidado, vamos dizer assim, né? Falar assim, não, ele é tão respeitoso comigo, né? Então, peraí, opa, deixa eu tomar um certo cuidado na forma de me relacionar com ele. Mas assim, para mim é assim, é um pouco natural, assim, eu não, eu tenho até dificuldade de teorizar sobre isso, assim. Eu Uhum. faço isso com uma certa naturalidade, né? Eu vejo assim, eu acho que um dos melhores exemplos é o Silvio Santos, porque ninguém consegue chegar nele de uma forma assim que eu vou processar. Ele fazia uns programas, falava umas bobagens, e não, você não vai se meter porque é o Silvio Santos. Em É verdade. negociações que eu vi bastidores, assim. Ah, mas a gente está brigando por esse terreno há 30 anos, daqui a 10 anos a gente vai estar tudo morto, para com isso. Ele falava de um jeito assim tão natural que eu queria entender esse jeito Silvio Santos de ser. Carisma, né? É um carisma, né, que ele tem, né? Uma luz que brilha, né?
Ele é um Então, exemplo muito bom. Ele é um exemplo muito bom mesmo para esse tema que a gente está mas tratando. carisma você consegue conquistar ou você nasce com ele? Ou carisma por carisma é só aquele cara que vai vender as coisas para todo mundo, mas não tem sustentabilidade, não tem estrutura para aquilo. Como é que é esse É. carisma? Carisma tem muito a ver com verdade, né? É a verdade da pessoa, né? Você transparece que aquilo é verdadeiro, você não está só querendo agradar, vamos dizer assim, né? Uhum. Agora, a tua pergunta é se a gente conquista o carisma. Olha, assim, não deve ser muito fácil, não, né? Para quem não tem, para poder conquistar carisma, deve ser complicado, né? É muito mais fácil quando você nasce, né, com essa facilidade. Mas eu acho que, como é um trabalho que, inclusive, é espiritual, né? Eu acredito muito que tem a ver com a espiritualidade também, mesmo que a pessoa não chame disso, né? Mesmo que a pessoa não se aproxime disso pelas vias espirituais da vida, né? Rotuladas como espirituais, etiquetadas como espirituais, né? Uhum. Todo mundo tem como se desenvolver, né? E quando você mergulha dentro de si, realmente você extrai de você mesmo essa riqueza que todos nós temos dentro de nós, Hum. você acaba impactando mesmo, né, as pessoas, né? E impacta dessa forma, né? O carisma é isso, né? Você acaba, a pessoa olha para você e vê que você tem alguma coisa legal, que ela quer ter também, né? Mas ela já tem, de repente, enterrado, né? De repente ela tem Enterrado. enterrado e você exala aquilo ali, né? Aí eu vou falar desse livro aqui, ó. Comece pelo porquê, do Simon Sinek. Esse cara, eu até vou pôr o pin aqui só para mim. é, Ele fala sobre o círculo dourado, que é o quê? É o seu porquê. Então, aqui ele tem uma parte que ele fala o porquê, que é o de dentro, o como e o quê. O quê? Computadores. Como? Através de tecnologias XPTO. Por quê? Porque somos pessoas inovadoras que buscamos a inovação e a evolução da humanidade e por isso somos pioneiros. Eu acabei de dar um exemplo do Mac, da Apple e como é que chama? O Steve Jobs, que inspira as pessoas o seu porquê. E aí as pessoas falam: não, eu quero o iPhone 35, 94, não importa o que seja, eu vou pegar fila. Tudo bem, eu não faço parte dessa tribo, mas eu acabo entendendo esse pessoal que gosta, que acha isso super válido, legal. E se eu não tenho esse porquê, eu não consigo. Eu acabei de ler nesse livro aqui, eu estava procurando no Google, não achei. Chegava lá o Bill Gates. Bill Gates, da Microsoft, tem lá o seu porquê muito bem definido. E ele fala tranquilamente. Ele não chega nas pessoas, yes, vamos lá. Não, ele está tranquilo para falar, não sei o quê, mas ele inspira as pessoas de uma forma que elas lembram depois de um certo tempo e muito tempo depois o que ele fala. Seria como Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho, naquele discurso que ele fez. Só que esse cara, o Bill Gates, ele tem um sócio lá, que eu não sei o nome, que ele faz o como, não tem o porquê, como e o quê, que é o quê? O que organiza. Então não basta falar assim, eu tenho um sonho. Tá bom, qual o sonho? Ah, o sonho de que a Microsoft vai fazer o Windows 95, vai fazer isso, aquilo, um monte de coisa, alguém tem que fazer botar para funcionar. E por mais que esse cara seja um cara que levanta a plateia, todo mundo, energia, tá, legal. Todo mundo tem energia. Mas qual que é o nome dele mesmo? Eu li ontem isso e eu não lembro. Então, como que faz esse negócio do carisma? Talvez se a pessoa tivesse uma auto-eficácia tão boa, eu teria lembrado, eu conheceria esse cara. Igual o cara aqui do Walt Disney, ele tinha um cara por trás, ele tinha um sócio por trás. Todas essas pessoas, elas têm outras pessoas por trás e elas inspiram essas pessoas. E aí eu pego um gancho para você, para a gente falar.
dos fregueses, superiores, influenciadores e colaboradores, que está nesse item 3, que fala o seguinte: tudo bem, eu vou me relacionar com essas diferentes pessoas. Então, como que eu vou me relacionar com elas? Eu vou só cortejar o freguês porque eu quero o dinheiro dele? Então, meu marido que é luthier, ele já pensou uma vez, foi lá para fazer um conserto, uma manutenção na guitarra da pessoa, e ele falou assim: não, você não precisa fazer manutenção, ó, é só um negócio aqui que tá ruim, estava fora do lugar esse negócio. Pronto. Ah, quanto que é isso? Aí não é nada. Tá bom. Por quê? Ele estava fazendo isso porque ele queria os R$ 30 da pessoa por apertar um parafuso? Não. Ele acabou com isso fazendo uma gentileza e a pessoa depois se sentiu, nossa, ele é um diferencial. E essa pessoa depois, quando realmente precisar de uma Certeza. manutenção, vai lá falar com ele. Acho que esse é Sem dúvida, sem um dúvida. exemplo de freguês muito bom. Aí, sobre superior, tem até uma parte, né, que fala, sim, senhor, eu vou, sim, senhor. Você capinou o lote? Não, senhor. Você vai capinar o lote? Sim, senhor. Ou você fala, não, senhor, não, senhor Silva, não fiz o relatório, vou fazer amanhã de manhã com a fulana. Ah, entendi. Você começa a se sentir muito mais de igual para igual com o superior. Quando você Sim, fala de uma outra forma, uma forma assim, mas, ou, pega lá, ou, pega lá mais uma para mim. É água isso daqui, tá? Ou pega lá mais uma aqui para mim. Não, você não vai falar assim, né? Que é isso justamente dos superiores. Para você poder merecer a aprovação deles, eles te olharem de outra forma. Eles olharem você e falar assim, não, esse daí não é mais um capinador de lote, esse daí é uma pessoa diferente. Os influenciadores, né? Quem as pessoas que exercem um tipo de influência em você. Então, será que eu vou ser verdadeira ou vou querer ganhar alguma coisa com essa? Eu vou puxar um saco de uma pessoa na empresa porque ela vai falar bem de mim para aquele fulano. E a gente acaba não sendo verdadeiro e deixando a hipocrisia entrar. Ou então os colaboradores. Então, eu tenho vários funcionários, eu preciso dos trabalhos deles. Ótimo. Vamos lá, eu falo um monte de mentira porque eu preciso que eles entreguem o projeto na data. E aí você acaba perdendo a admiração deles. Se o Bill Gates fala, vamos lá, vai fazer isso, e depois não cumpre, de que serve esse tipo de coisa? Você conseguiu aquela negociação, mas não é uma coisa que perdura. No próximo projeto, vai falar assim: o quê? Quando eu estava no. Eu tinha lá meus 31 anos, 30 anos, eu trabalhei numa incorporadora e eu fazia estandes de venda. Não vou falar o nome da empresa. E assim, realmente a gente tinha que ser vista como uma baita de uma arquiteta lá fora, mas a gente não era ninguém. Eu, pelo menos, eu me sentia assim lá dentro. Claro que você tem realidades diferentes, mas eu nunca me adequei muito à vida CLT, né? Eu colecionei demissões na minha vida, enfim. E aí eu tinha que fazer os estandes de venda, tal, lá. E a gente ficou no final de ano fazendo muita hora extra, trabalhando até as 8 horas da noite, porque tinha que entregar os estandes no prazo, uma loucura. Totalmente loucura no final do ano. Ok. Aí, um cara da nossa equipe, ele fazia aniversário, ou a namorada dele, não sei, fazia aniversário no dia 22 de dezembro. Então, ele ia fazer o seguinte: ele ia sair, ele ia até São José dos Campos, de São Paulo para São José dos Campos, ia passar a noite com a namorada no dia 23. Ele ia visitar os estandes de venda de São José dos Campos e Taubaté e já ia ficar para o dia 24, 25 no Natal. Beleza. Aí, quando foi falar assim, olha, gente, já que eu tenho muita hora extra, né? Eu trabalhei, fui no sábado, porque ele ia muito no final de semana para lá e acabava visitando os estandes. E ele contabilizava as horas, né? A gente fazia um banco de horas informal. Aí, quando falou assim, olha, então, eu não venho trabalhar no dia 23. Aí ela foi lá falar com o chefe, ela até apoiava a gente, mas o chefe, ó, não vai dar,
Se você faltar, você vai ser descontado, porque não posso abrir exceção para você. Se abrir exceção para você, vai abrir para todo mundo. Tá, mas e o nosso combinado aqui? Já era. Aconteceu o seguinte: todo mundo era o seguinte: 8h30 da manhã, bati o cartão na hora de entrar. Quando dava 6 horas da tarde, seis, sei lá o horário que era para sair, caía a caneta no chão, ninguém saía. E uns 5 minutos antes a gente já fechava o computador. Realmente, isso é o normal hoje das pessoas. É mais uma da massa. Mas acontece o seguinte: perdeu o respeito. Então, perdeu o respeito, eu, como colaboradora, e as outras pessoas da equipe, só daquela turminha, não do resto da empresa. A gente se sentiu sem a confiança, porque eu faço algo para você e eu quero, do meu lado, também ajuda. Partido, né? Com Ah, certeza. não aguentei mais um mês naquela empresa. Olha, você foi reprovada. A gente fez uma avaliação das pessoas, né, dos funcionários, todo começo de ano, e não consegui segurar você. Eu falei assim, ah, tá bom, né? E aí eu acabei saindo dessa empresa. Por quê? Eu não me adequei a essa ideia, a trabalhar com esse tipo Esse mecanismo, né? e essa hipocrisia que tinha que trabalhar. Eu sei que Sim, tem muita gente que se vira muito bem nesse mundo, né? Só que não é, ainda bem que existem jeitos diferentes de trabalhar, né? E teve outras vezes que eu tinha que ficar até meia-noite, 1h da manhã, para fazer um estudo de não sei o que lá. E no dia seguinte, o governador estava mostrando o traçado do Rodoanel na televisão com um negócio que eu tinha feito até 1h da manhã. Porque fala, não, você pode contar comigo para fazer isso, mas no dia seguinte eu vou dormir até meio-dia. Então, tinha entendi. essa mudança. Flexibilidade, né? É, mas aí é o seguinte, é, a gente fala também de falsidade, desonestidade, hipocrisia, para a gente poder viver com os outros. E esse caso, como muitos outros que as pessoas podem lembrar, porque quando a gente conta historinha, a pessoa sempre lembra de algo que aconteceu com você. Então, você lembra de uma historinha nesse sentido que tem a falsidade, desonestidade e hipocrisia, para que você possa ser um indivíduo, para que você possa brotar o Silvio Santos em você de uma forma genuína. Eu estou falando agora aqui, não estou querendo fazer papel de ninguém, estou sendo genuína, né? E Sim, ter o perfeito. meu natural, meu empático, enfim. E você também, né? Com certeza, com certeza. É Eu muito mais não, fácil, né? É mais eu fácil, não, né, Cláudia? A gente ter um padrão, uma verdade única, né? Por mais que a gente exerça vários papéis, se relaciona com superiores, com pessoas que estão numa posição. Qual é a palavra que eu vou utilizar aqui? De repente, inferior à nossa, no sentido de ser, da gente estar chefiando, por exemplo, algum setor, e tem ali algumas pessoas que trabalham para a gente e tal. Mas existe uma coisa comum nessa relação com esses diversos níveis, né? É você realmente não ser hipócrita, é você ser verdadeiro, é você saber que todo mundo é digno, né? Independente da posição que esteja, né? Existe a dignidade humana, né? Existe o uhum, valor humano, né? E quando você realmente trata com todo mundo, né, tendo isso como um ponto, né, importante, né, você acaba tendo essa empatia, né, e tendo esse carisma, né? Esse é. carisma vem muito dessa empatia também, né? Mas sabe As uma coisa pessoas, que as pessoas querem ser vistas, né? As pessoas é, querem perceber que também são importantes, né? Assim como você se acha importante, as pessoas também são importantes. que é a questão da escutatória. Aí você fala, pô, mas eu estou até interrompendo você algumas partes, é porque eu quero fazer Não, o não, não, gancho, tranquilo, né? tranquilo, tranquilo. E para você escutar a pessoa, então agora eu estou com você, meu celular está aqui do lado, eu não estou vendo o que está acontecendo, então eu estou focada nisso. Sempre que eu estou Perfeito. lendo esse livro, eu procuro fazer isso, porque eu tenho a mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo, um monte de coisas. Mas para a gente poder ter o interesse genuíno na pessoa. Então, quando eu estou Sim, com você, eu estou com você. E também você saber
que a pessoa tá falando umas bobagens, e você fala assim, mano, eu vou fugir da treta ou vou entrar aqui? Qual que eu vou fazer? Um boi para não entrar ou uma boiada para não sair? E eu vou te falar, né? Porque tem horas que a gente quer jogar aquela nossa agressividade toda para fora. Sim, sim. Realmente é difícil mesmo, né? Existem pessoas difíceis, né? Pessoas difíceis. É, mas e quando eu sou Mas difícil? é, hã? Eu sou difícil também. É verdade, é Coitado verdade, do marido. é verdade, né? Isso quando, né? Muitas vezes não somos nós, né? Que somos essas pessoas difíceis, né? É verdade. É, eu queria falar o seguinte, que no capítulo 3 a gente tem como que a gente vai se livrar da fraqueza? Cortesia, respeito, deferência, polidez e boas maneiras. Ótimo. Então, eu tenho que condicionar esse, eu tenho que ter uns pilares. Eu tenho 5 pilares para eu poder manter isso, que é a cortesia, atenção graciosa e atenta, boa vontade, gentileza. Ai, muito obrigada. Mas você tem que agradecer significativamente, não é só fazendo essa carinha de deboche que eu estou fazendo, não. Que é justamente Ah, para mostrar a pessoa. ser genuíno. Aham. Respeito não é colocar acima de si. Reconhecer e considerar não é abaixar a cabeça para o outro. Você respeita as realizações, os cargos, as posições das pessoas, tal. Mas você também pode chegar nesse ponto da pessoa. Qual o problema? Eu vou Uma pessoa vai chegar para mim, olha, Cláudia, eu queria falar sobre astrologia. Tá bom, ótimo. Eu tenho um certo conhecimento que às vezes a pessoa não tem, mas não é por causa disso que eu sou superior a ela. Tem outras coisas que o outro pode saber. Por exemplo, na hora de se vestir, a Isabel fala e eu calo a boca, porque não tenho como eu ir contra. Eu posso falar assim, olha, mas meu estilo é esse, você está me deixando muito séria desse jeito. Ou não, eu sou muito engraçada, muito infantil e eu quero uma coisa mais séria. Você pode me ajudar? Exatamente isso. Como que você vê isso no seu trabalho, Marcelo? Essa questão do respeito, ele cita, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você não é especialista numa área, por exemplo, aí você chamou um especialista, só que você conhece daquela área, né? Não como especialista, mas você conhece como Sim. curioso. Aí você vai, a pessoa vai fazer aquele tipo de serviço ali, né? A pessoa chega lá no meu setor, vai prestar aquele serviço, e eu, de uma forma desrespeitosa, né, quero atravessar o profissional, né? Eu acho que é mais nesse sentido que eles nos chamam a atenção para isso, né? Por exemplo, você citou a questão da astrologia, né? Por você está numa sala, tem uma palestrante que está dando uma palestra sobre astrologia. Você conhece muito mais do que ela. Para você chegar e colocar alguma observação naquela palestra, durante aquela palestra, você não precisa ser indelicada, né? Você pode Não, respeitar ela. Você pode chegar delicadamente, eu sei que você está expondo dessa forma, você de repente vai expor mais alguma coisa, mas não seria assim, 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 mas com toda aquela delicadeza, entendendo que ela é a palestrante, ela que tem o bastão ali, e não você. Né? Isso é tão difícil, né, Cláudia? Como é difícil, às vezes a gente atravessa, entendeu? As pessoas. Aquela pessoa que vai fazer um serviço na sua casa e você chega ali e você quer, né, mostrar para a pessoa que você conhece mais que ela. Como tem gente indelicada nesse sentido, né? Eu às acho que é vezes mais por às aí. vezes é uma oportunidade para você aprender um pouco mais. Ou seja, peraí, mas você vai colocar pimenta aqui no feijão? Ah, alho no arroz, sei lá, estou inventando uma coisa que eu não sei nada, mas eu achava que dava para fazer, né? Porque eu tinha visto na internet alguma coisa. Aí a pessoa fala: não, vou fazer isso porque vai dar um gosto maior, assim, assim, assado. Ah, que legal! Nossa, acho que eu vou tentar, vou aprender. Ou seja, dependendo da forma que você faz, você ainda aprendeu alguma coisa. É verdade, é verdade. E a abordagem pode ser diferente, né? Em vez de você falar tão diretamente como você citou no seu exemplo, ah, você vai colocar isso aí? Você pode chegar e abordar de uma forma diferente, entendeu? Chegar e falar assim, bom, eu não sei onde você, né, de repente, você vai chegar aí numa técnica, de repente, diferenciada, tal, mas me passou a impressão que você colocar dessa forma, não sei, cara, a gente tem que ter cuidado, entendeu?
esse cuidado que é o diferencial, né? Na As verdade, pessoas... isso daí você já está falando da deferência, que é considerar a autoridade alheia, prestar atenção na sua conta, superiores ou inferiores, e ter gentileza. Ou seja, Ah, se eu sim, estou numa palestra de uma vez o seguinte, eu vi o pessoal do Feng Shui e a pessoa faz uma coisa que eu não faço e que eu não acho que é daquele jeito, porque a escola de Feng Shui que eu vejo é outra. Ok, tem nada a ver com isso. A pessoa trabalha daquele jeito, eu tenho que respeitar no lugar dela, mas o meu cliente, eu vou trabalhar do meu jeito, não do, perfeito. não do jeito dela. Que é Cada um um com seu saco? É um prazo. saco. Não vou falar, ai, que legal, que bonitinho. Não, mas você tem que falar assim, escuta, quando você estiver lá no palco falando do seu jeito, do seu método, com o seu cliente, na sua casa, com o seu marido, sei lá onde você vai estar, aí você faz do seu jeito. Aí beleza. Se não, não Sim. tá. Aí eu já estou indo para a gentileza, que é o quarto item. Observe a posição, ação, protocolo, o conforme local, ocasião para conviver bem, atrair, solícito, a sua hora de falar, as suas considerações, ou seja, cala a sua boca quando não for chamado. E observa, né? As convenções daquele lugar, né? É, Porque na sua casa você tem as suas convenções. A partir do momento que você está entrando na casa do outro, você tem que, opa, peraí, aqui eu estou vendo que primeiro as pessoas fazem isso, depois aquilo, você tem que tentar se adequar, né? uhum. É mais ou menos por aí que eu vejo também essa questão. Isso aconteceu muito isso comigo. Eu chegar na casa das pessoas, ah, você é arquiteta, o que que você acha disso? O que que você acha daquilo? Aí ela pergunta. E aí eu vou ter que falar. E nem sempre eu tive casos que a pessoa gostou do que eu falei, Entendi. Nem porque todo mundo que a pergunta quer pessoa, ouvir a resposta. entendeu? Ó, Ai, aqui o teu armário não tá legal, porque a tua ventilação está sendo atrapalhada aqui, assim, não sei o que lá, parará, parará. Eu tô falando. A pessoa perguntou, eu vou falar. É igual você tá no boteco com o médico. Aí você fala, ah, meu Deus, eu vou fazer tal coisa. Aí ele vai falar assim, não, não pode. Ah, que não pode, meu, vou beber cerveja com antibiótico mesmo que não tem problema. Só que você perguntou pro cara, mas as aham, pessoas não estão preparadas para essa conversa. verdade. Aí Verdade, você só tem pode que ver o vir. seguinte: qual é o tipo de pessoa que está aqui? Ela está preparada para aquilo? Ok, eu posso falar. Não, não está preparada para aquilo? Então, maneira, baixa o nível do que você vai falar, porque se você falar esse negócio, você vai espetar ela e ela não vai querer. E aí a gente está indo. Nossa, eu não estava percebendo. E aí a gente já foi para o item 5, que é o não se rebaixe para falar com os outros, não beba, coma ou dance, nem se coloque à frente dos outros, não grite, não é para se curvar ou não aceitá-lo. Respeitoso à sua volta, sem gritar, sem subjugar. Ou seja, tudo bem, não vou conseguir falar isso daí, você perguntou para mim, eu não vou ser tão sincera na sua casa porque você não está preparado para isso, ok? Mas eu vou ficar na minha. Vou ter que saber como ficar na minha. Que falar é fácil, né, bem? É verdade. Mesmo porque qual deve ser o seu objetivo ali, né? É você ter uma boa relação com as pessoas, né? Se de Sim. repente você. É isso que a gente tem que ter em mente, né? O HW Gabriel, ele nos alerta para isso. Você tem um objetivo, você precisa de pessoas, e por isso que você tem que ter esse cuidado extremo com as pessoas, né? De que adianta a gente se satisfazer, né, em colocar para fora o nosso ponto de vista, quando aquilo vai criar um racha na nossa relação com as pessoas que a gente precisa para atingir aquele nosso objetivo maior, né? Então, aí vem a questão dos valores, né? O que é mais importante, né? Aí, ó, por exemplo, reconheça as ofensas, não diz o nome, não diz obrigado, fura a fila, assuntos embaraçosos, não reconhece os sentimentos, interrompe ou se afasta, invade a sala aos berros, ou então fala aos berros. Tudo isso são coisas
que, ah, mas eu não falo aos berros. Sim, mas às vezes você pode ser desagradável de outra forma. E se eu falar assim que eu tô pagando de gatinha, que eu tô perfeita, todo mundo tem os seus momentos, entendeu? Sim, 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 com certeza. E aí aqui eu já começo a falar dessa parte do não senhor, sim senhor, para você não aumentar essa diferença de nível. Que você, quando você fala não senhor, não, senhor Girafales, não fiz a lição de casa. Ótimo. Aí você não se mostra aquela coisa mais baixa, como eles dizem, É, frouxidão. Ter rigor ao respeito e abandonar o pronome. Você sabe que eu vejo muito, quando eu fui lá para Campina Grande fazer a palestra, o pessoal falou o seguinte: no lugar onde você está, onde você nasce, as pessoas não dão crédito para você. Muitas pessoas às vezes têm que sair de lá para ser alguma coisa da vida. O Stanley Bitar, que tem várias franquias de cabelo, de transplante capilar, o cara é do Acre. E hoje ele é em São Paulo, Alphaville, ele é um trilhardário. Ele saiu de lá para fazer alguma coisa. Aí a gente vê o seguinte: tem um exemplo que fala: Oi, Jorge. Jorge, o filho do padeiro. Que aí ele vai começar, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, mas ninguém vê ele como Dr. Jorge. Na faculdade dele, viam ele como Dr. Jorge, mas depois é difícil para ele conquistar esse respeito, porque todo mundo, eu conheço você desde pequeno, Jorginho. Ai, Jorginho, que não sei o quê. Não, não é só o Jorginho, eu sou o senhor Silva, doutor Jorge Silva. E aí, com isso, você consegue mudar um pouco a forma, uma forma assim, mais natural, que ele fala o seguinte: abandone prenome de fregueses, clientes até o barbeiro, de maneira natural. Por exemplo, acho que merece o tratamento de senhor. Então, o seu barbeiro, você conhece e fala assim, senhor Manuel, senhor Ribeiro. E naturalmente, quando eu faço isso, ele também vai começar a me chamar. Ele não vai mais me chamar de Jorginho, ou vai chamar de senhor Jorginho, sei lá, ou Jorginho Júnior, sei lá, ele vai começar a mudar o jeito dele, porque eu mudei essa postura. Então não adianta você falar assim, não, vou querer esse respeito na frente de todo mundo, que é justamente o que esse livro lá, as 48 leis do poder, elas falam, né? Que é dessa forma que eu vou conseguir o respeito dos outros. Quando não, eu vou fazer dessa forma. Então, não se identifique pelo prenome, salientar sempre o sobrenome. Aqui é Silva, José H. Silva. O alô, aqui é Boquille, quem fala? Eu falaria isso. Você falaria, alô, aqui é o Gomes. Aqui é o senhor Gomes que fala. Você poderia até falar desse jeito. O que você acha? o espírito dessa passagem aí é a questão da intimidade, né? A intimidade, de perto ninguém é normal, né? Não tem essa frase? Sim, De sim. perto ninguém é normal, né? Então você acaba se distanciando um pouco das pessoas, né? Aquela distância respeitosa, vamos dizer assim, né? Então, o nome é uma forma de você estabelecer essa distância, né? Essa formalidade maior, mas o espírito, né, que é o que acho que a gente tem que compreender, é essa distância respeitosa, né? Por isso que a gente tem que evitar aquela intimidade demais, né? Aquela questão de, de intimidade mesmo, aquele linguajar mais Mas e os meus informal. truta? E os meus Oi? truta? Como assim? Não. Ah, e meus truta? E aí, mano, beleza? É nóis, não sei o quê. Como é que eu fico com É, isso? aí é que tá. Vai ter que ser menina doce toda hora. Essa era a forma que você sabia lidar com as pessoas, né? Através da intimidade, através de não sei o quê, mas isso não agrada a todo mundo, né? Isso não agrada a todo mundo. Então, isso também não é como é que eu vou dizer? Cara, a questão do Gabriel ela é tão complexa, porque você vai encontrar pessoas que quebram essas regras e que foram longe, né?
e que tiveram poder, influência e controle do sucesso, né? Tiririca, por exemplo, Tiririca. Quem diria? O cara enfia a sunga né? Lá dentro da bunda dele, rebola, fica botando dedinho na boca, e aquele é o Tiririca, e pronto, ele se impôs e conseguiu o espaço dele, e aí? Bota o É. Gabriel para explicar isso aí, né? Mas essa não é a regra, essa é a exceção, né? Essa Então, é ele conseguiu, de alguma forma, aquele carisma para fazer com que ele pudesse influenciar as pessoas. exatamente, exatamente. Olha, um cara que eu conheci lá em Campina Grande, chama-se esse Alex Monteiro. Ele fez esse Manual da Influência, né, um livro que eu estou lendo. Ele é o cara que está por trás do Whindersson Nunes e um monte de gente famosa por aí. Então, ele que ajudou os influencers a serem influencers. Só que é justamente a influência genuína. Então, assim, o Whindersson Nunes, você fala assim, vamos fazer uma entrevista? Ele, sim, não, é, pois é. Como assim? Um cara que fala um monte de coisa, mas você bota o Whindersson Nunes para sentar numa mesa de boteco e conversar com você, o cara vai. Por quê? Porque é o É o jeito ambiente, genuíno é o dele. jeito dele, né? É exatamente. Aí, quando você pega esse livro que você vai influenciar pelo seu jeito verdadeiro de ser, você vê o seu propósito, o seu porquê. Eu estou bem aqui de livro, né? Só falta aplicar esse monte de Ah, coisa. Aí você ótimo. vê que realmente são denominações que complementam essa autoeficácia aqui que a gente precisa trabalhar. Ah. Mas por que que eu estou ressaltando essa questão, Cláudio, que o espírito é mais importante do que a regra, né? Porque, em alguns casos, você não vai conseguir fazer essa mudança que ele sugere aí. Não, Existem pessoas do seu círculo de relação que você não vai conseguir fazer com que ela te chame de Botille, né? No seu caso, não é isso? É Boquille, Botille? Oi? Boquille, Boquille, igual o Bocchini. Giannichini. Bocchini. Você não vai conseguir isso. A pessoa, para aí, ô, Cláudia, para com isso, pelo amor de Deus. Você não vai conseguir. Mas você pode, sim, mudar a forma de tratamento com essa pessoa e tentar esse distanciamento respeitoso, mesmo que ela te chame de Cláudia. Entendeu? Você vai estar aplicando esse princípio do Gabriel. Porque o espírito é esse, né? Sim. A forma como ele pede para a gente fazer isso é com a questão do nome e do prenome. Beleza, show. Mas, em alguns momentos, isso soa de forma ridícula. E hoje você tem, é muito Né? mais comum você chamar a pessoa pelo nome. Então, acho que existem outras formas de, até de linguagem não verbal, para a gente conseguir fazer Sim, coisa. conseguir esse objetivo. Né? E aí eu já vou para a identidade pessoal, que é uma coisa que a Isabel trabalha demais, que é justamente a forma que a pessoa Show. se apresenta. Quando eu fui lá para Campina Grande, que eu fui lá fazer a palestra, o que eu fiz? Eu fui no ateliê da Isabel, a Isabel me montou, eu fiquei linda e maravilhosa, com uma roupa que me emagrecia uns 5 quilos, para eu poder fazer uma palestra lá, linda e maravilhosa. Chamei a moça que fez uma escova no meu cabelo, botou cílios em mim e fez uma maquiagem de palco. Ok. Eu estava linda e maravilhosa, super produzida. As pessoas, eu passava assim, as pessoas me olhavam assim, chamava atenção. Por quê? Eu não estava como todo mundo normal, mas para palco estava ok, legal. Eu fiz aquele papel do que eu tinha que passar. Só que o capítulo 4 que fala torne-se dominante a identidade pessoal, entre parênteses, não física, é justamente o seguinte: só isso não sustenta uma pessoa. Você vai lá, toda bonitona, fica lá no palco, e daí? Por que as pessoas vão gastar meio segundo olhando para tua cara? Você não é Gisele Bündchen? Então, e aí? Aí eu tenho autoridade, influência e realização, que o pessoal fala, né? Que você tem que ter isso, mas não, é respeito, deferência e cooperação, que é uma parte muito complicada, que é fácil falar, mas na hora da prática é meio complicada. Ou seja, tem identidade física e tem identidade pessoal. Se a pessoa não reconhece essa minha identidade, ela só vai ver, nossa, ela está muito bem vestida, parabéns para a Isabel, ela fez um excelente trabalho, mas eu não sou eu.
não conseguiu transferir a minha identidade pessoal. E aí eu não consigo ter uma base sólida de quem eu sou. Eu vou continuar sendo a mesma fubanga de sempre, entendeu? Porque eu não sustentei daquele jeito. E ele até fala de algumas coisas, de vários balões que você pode ter. Só que um balão você fura e já era. E aí você pode ter justamente essa influência, autoridade, realização, mas você vai, por exemplo, você vai ter autoridade, você vai trazer inveja. Isso não eleva ninguém. Eu vou estimular os outros. Essa minha identidade fez com que eu estimulasse as pessoas a fazer alguma coisa? Ou eu vou depois usar isso para mentir, para trapacear, ou para ser eu mesma? E aí vem o sentimento de inferioridade. Ah, não, eu vou ficar aqui porque aqui está mais confortável, eu não quero subir. Não, você tem, você tem o seu eu importante, você não tem que jogar a sua autoridade em cima dos outros. As pessoas têm que ver a Cláudia, não a autoridade dela. Só porque ela está vestida bonitona, daquele jeito, você vai falar autoridade? Ou você vai olhar a pessoa que está lá? Bom, depois, Isabel, se você quiser falar alguma coisa, você fala, mas eu quero considerações do Marcelo em relação a isso. Cláudia, para começar, se você tem uma identidade física legal, né? Se você está com uma roupa adequada, né? Está com um penteado adequado, quando você for projetar a sua identidade pessoal, né? Naturalmente você vai chamar a atenção e você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Imagina você preocupada de projetar a sua identidade pessoal e as pessoas realmente se voltarem para você e perceber que você está com um sapato que não é legal, com uma calça que não é legal. Aí você já não vai nem fazer esforço para fazer essa projeção, né, do É, seu eu, né, que é é o mais verdade. importante. Porque, cara, eu não vou fazer isso, porque com esse cabelo que eu estou aqui, eu quero que as pessoas não me olhem. Então, eu não posso ser eu mesma. Porque se for eu mesma aqui, as pessoas, opa, que legal, deixa eu ver o que está acontecendo, elas vão reparar no meu cabelo. Então, eu acho que a importância, né, para a própria pessoa é por aí, né? Agora, para quem está vendo, né, para quem está sendo impactado pelo seu eu, né, a pessoa ela quer ver todo um conjunto legal. Ela não quer ver só uma personalidade legal, né? Ela só não quer ver o seu carisma. Ela quer ver que daquela pessoa que tem aquele carisma, que tem aquele brilho, é uma pessoa agradável de se ver, né? É uma pessoa harmônica, né? É uma Hum. pessoa coerente, né? O interior é coerente com o exterior. Eu não estou falando Isso de que é o modelos de importante. beleza. Isso que é importante. Eu não estou falando aqui de modelos de beleza. Mesmo porque, para mim, a beleza interior, ela se sobrepõe à beleza exterior estereotipada, né? Aquela que a sociedade, né? Você Impõe. impõe ali a sua personalidade, né? O seu jeito de ser, o seu penteado, o seu estilo, né? Você vai impor aquilo, né? Eu vejo dessa forma, entendeu? Eu vejo dessa forma. Mas o importante é o seu eu, não é o seu exterior. Realmente não é. Não é sua roupa, não é sua estatura, não é sua cor de pele, não é nada disso, né? É o seu eu, né? Ele fala assim: o que posso fazer para ter uma maior percepção e poder controlar o que ocorre comigo? Então, isso daí está no seu controle. Como a pessoa vai te ver, não. Mas se eu tiver uma melhor percepção de mim mesmo, uma percepção de si por parte dos outros, ou seja, como que as outras pessoas me olham. Então, se eu vou lá chegar na casa da mulher lá e falar da arquitetura errada da casa dela, eu tenho que ter uma percepção de como que ela está me olhando e no nível dela. Não posso chegar e falar, não, tecnicamente aqui, essa travessa tá. Não, não dá para falar isso. Tem que falar na língua e do jeito que ela vai conseguir fazer. Tipo, faça o melhor que você puder a partir das condições que você tem. Percepção crescente de controle, então que eu possa cada vez mais controlar a situação que está à minha volta, e aptidão para controlar conversas e situações. Então, assim, aqui é porque a gente combinou antes, que eu ia meio que estar direcionando você com o que eu escrevi aqui e pegar as suas considerações. Então, aqui eu estou Perfeito.
mas controlando e falando assim, olha, eu quero ouvir você falar, porque é importante você falar. Eu conto a historinha para fixar, mas para você poder falar, para a gente poder entender melhor esse negócio. Então, assim, exatamente, eu tenho escolha a fazer, não é igual para todo mundo. Eu faço isso para conseguir cada vez mais ter o respeito de mim mesmo e ter essa noção dessa minha identidade pessoal, que é diferente da identidade física. Porque aí você vê o seguinte, o que é o modelo? O modelo é aquele que anda, bota uma roupa para ele não escolhe qual que é a roupa. Então, muitas vezes você vai ver um modelo que fala, meu, não combina essa roupa com a pessoa. Mas ela está num desfile, está lá com 10 roupas lá, uma delas pode combinar e 9 não pode combinar. Ele está lá trabalhando para fazer isso. E Aí, é interessante, Cláudio, como a gente vê, por exemplo, você vê que tem pessoas que são muito bonitas, fisicamente bonitas, mas são sem vitalidade, né? Elas estacionaram na identidade física, né? Tipo assim, eu sou tão bonita que eu não preciso sorrir, eu não preciso ser simpática, eu não preciso, assim, ou seja, eu me basto, né? Fisicamente eu me basto e dou banho nos outros, né? Só que é um engano, é um ledo engano. Eu, pelo menos, isso não me impacta muito, não. Muito pelo contrário, me chama a mas, atenção é, de como essa pessoa é pobre, né, interiormente, né? De como ela mas você já estacionou viu o aí, né? seguinte, eu já tive muita amiga bonita, e aí ela fazia o seguinte, ah, eles acham que é só um rostinho bonito. Então, a pessoa muito bonita, às vezes ela tem esse certo preconceito e ela se fecha para que possam olhar esse lado da identidade A pessoal e não só a pessoa, né? identidade física. Entendi, entendi. É verdade. Porque uma atriz da Globo pode falar, nossa, eu sou muito linda, bonita, e vou usar isso para conseguir papéis. Legal, ela está fazendo isso porque ela trabalha com a imagem. Agora, você trabalha lá sentado no escritório, atrás de um computador, não importa se você é bonita ou se é feia. Aí o cara lá vai te contratar, vai olhar uma pessoa bonita, vai olhar uma pessoa feia. Ah, essa daí é só um rostinho bonito. Não, eu quero provar que eu também tenho outras coisas, outras qualidades. Então, às vezes, eu também vejo isso em, em outras pessoas que, que também estão batalhando, mesmo sendo muito bonitas, e que já muitas vezes até trabalham com a imagem por causa disso. Isabel, se você quiser fazer alguma consideração sobre identidade pessoal, identidade física, pode falar, tá? E aí eu tenho aqui, torne tão forte o seu eu, é o ipse, que é a parte pessoal, né? O seu pensar, falar, agir, que faça recuar o seu material, ou seja, que o seu pessoal apareça, mesmo que você seja uma Gisele E Bündchen da sobre... vida. Não sei se vocês Exatamente. perceberam, mas há um tempo atrás a gente não, nem sabia qual que era a voz da Gisele Bündchen. E aí que ela começou a falar, mostrar que ela não era só um rostinho bonito. Mas no começo da carreira, uns 20 anos atrás, eu não via, concordo com tudo que vocês estão falando, legal, mas a gente não via muito ela disso daí. Então, assim, como chamar atenção? Quer chamar atenção? Escarifique sua cara ou se vista diferença. Use artifício. Escarificar é uma coisa que não é tatuagem, que não é piercing. É você modificar de uma forma, fazer umas coisas que você vai fazer marcas profundas na sua pele. E tem gente que sente necessidade de fazer isso porque é uma forma de mostrar o interior dela daquela forma. Você vai falar assim, mas por que uma pessoa vai fazer isso com a pele dela? Porque ela sente essa necessidade. Já vi casos e o pessoal psicólogo, esses neuro, não sei o que lá, explicando esse tipo de coisa. Legal, a pessoa tem aquela necessidade, ela vai fazer aquilo e vai ser a identidade dela. Mas como é que eu posso atrair essa identidade pessoal? Chamar essa atenção. Não me vem com pessoa até me conhecerem. Isso é fato. E identidade fraca. Identidade pessoal influencia mais que a física. Sim, eu preciso ter isso. Eu não posso ter essa identidade fraca. E eu tenho que, assim, me conheceu? Poxa, já ter essa empatia, né? E o lado até da
da composição física, ajuda. Se você está bem harmoniosa, vai chamar atenção de uma forma boa. Mas se eu tiver com o dente faltando aqui, penteado aqui, com a blusa rasgada, não vai ser tão bem assim. É mais forte, mais influência terá. Quanto mais forte essa minha identidade, mais influência eu vou ter. Qual identidade pessoal eu projeto? Eu não sei, mas é isso que o outro vai ver. Construir, reforçar e projetar a sua identidade pessoal sempre, cada vez mais, fazendo esse autoconhecimento, essa melhora. E esse ipse forte, que é esse lado pessoal da identidade, porque o corpo físico é secundário. Então, você pode estar lá, ter os 5 quilos acima do peso, 10, 20, 40, sei lá o quê, mas ele vai estar secundário porque as pessoas vão conseguir enxergar aquela parte. Mas isso vai ser você que vai mostrar. Porque se você não fizer esse esforço, você vai ser a Gisele Bündchen do começo de carreira. Que a gente só olhava ela na passarela e nem sabia qual era a voz dela. E depois que ela pôde mostrar que ela é linda, maravilhosa, inteligente, aquele monte de coisa lá que a gente sabe, entendeu? Verdade. Você citou aí também a questão da influência, não é? A influência, Quanto a mais forte a minha autoridade. identidade pessoal, mais influência eu terei pelos outros, em relação aos outros. Não, a questão dos balões. Lembra que você falou dos balões? É Ah, tá. influência, Autoridade, a influência, realização. realização, show, né? O que são esses balões, né? A identidade física não deixa de ser um balão também, tá? É uma coisa secundária, a identidade física, né? Uhum. A autoridade, né? O que quer dizer isso, né? As pessoas têm que querer se aproximar de você, né? Querer ficar perto de você, não porque você tem autoridade sobre elas, né? É isso que ele quer chamar a atenção, né? Se a tua autoridade for mais importante para as pessoas do que você mesma, né? Você mesmo, né? Tem alguma coisa errada nisso aí, porque a autoridade é um balão, né? É, Você tem que ser importante por si mesma, né? Por si seria para o mesmo. funcionário da Microsoft. O Bill Gates inspira ou o Bill Gates é meu patrão? Exatamente. O ideal é que ele inspire, né? Que ele inspire, apesar de, né? Apesar de, né? A questão da realização também. Poxa, as pessoas vai agradar o que a Cláudia está falando, porque ela expôs no início da live o seu currículo, né? As suas realizações. Ah, eu fiz isso, aconteci nisso, eu sou formada em tal lugar, não sei o quê. Ou seja, opa, então vamos prestar atenção no que a Cláudia vai dizer, né? Ou vai ser a identidade da Cláudia que vai ser o importante, não as realizações da Cláudia, Foi né? Ou isso que seja, me inspirou em você para eu me interessar em ler. Olha isso. é, Não foi um balão, não foi o balão, foi um exatamente. balão. Exatamente. Então, assim, a identidade física não deixa de ser um balão, entendeu? Não deixa de ser um balão, mas é um balão, claro, que a pessoa só se depara quando a pessoa vê, né? A pessoa, né? Mas não deixa de ser um balão, é uma coisa secundária. Sim, exatamente. É, essa daqui é até essa parte do capítulo 4 e tem mais uma coisinha aqui. Quanto maior construir o próprio ego, mais valioso e útil será. Projetar o ego, deixa eu colocar eu aqui. Projetar o ego para receber esforço, respeito, deferência e cooperação, que são aqueles pilares nossos. O ego sólido e bom é valioso. Não é aquele ego, eu sou a foda da vida. Não. É justamente aquele teu eu que você vai trabalhando e você tendo consciência dele, você vai conquistando as coisas na sua vida. Você sai daquela coisa das massas e você começa a se diferenciar. É a Cláudia lá no evento, com os cílios postiços que botaram em mim, que eu nunca tinha botado aquele negócio, só que não só fisicamente, mas pessoalmente. Com certeza. A identidade, né? A identidade, o eu, né? Da Cláudia, né? Com Não, do certeza. Marcelo e de quem quer que Ah, seja. sim, mas no exemplo que você deu aí dos filhos, né? É,
E assim, a Isabel, de repente, pode falar um pouco, e de que adianta também você colocar alguma vestimenta, né, em que te amarra, em que você não consegue ser você mesma, né? Eu É, acho que isso também é uma coisa que não deve acontecer, né? Eu acho que pô, se você está ali no seu palco, né? Por exemplo, você está ali dando uma palestra e aquela calça apertada está te tolhindo de alguma maneira, você tem que negociar com aquela pessoa que te veste, né? Falar, não, peraí, porque assim, eu sei que está muito bonitinho, mas já está é, me sufocando, eu não estou conseguindo ser eu, né? é. Então, Então, é por assim, isso que existe uma consultora de imagem, que ela vai ver justamente isso, porque senão eu vou lá na loja, compro qualquer coisa, ah, tá bom, você vê no espelho, tá ótimo e tá acabou. ótimo. Só que aquilo está te tolhindo, né? Exatamente. Você não está sendo você, né? Que é o que você tem que ser, né? Que é o que vai realmente influenciar, é o que vai impactar as pessoas, né? O seu eu verdadeiro, né? Exatamente. Agora, o importante, o Gabriel coloca uma coisa importante também, Cláudio, que esse ego sólido e bom, né? Essa identidade pessoal, que tem que se sobrepor sobre a influência, realizações, identidade física, ela impressiona instantaneamente sem você proferir uma palavra, né? Ah, eu quero. Esse é o nível que a gente tem que chegar. Senta lá, Cláudia. É o nível que a gente tem que chegar. Tipo assim, sabe, você entrou na sala, as pessoas, opa, aquela pessoa tem alguma coisa Sem que cílios eu também postiço? quero, que eu também quero. Hã? Sem cílios postiço? Com cílios postiços, sem cílios postiços. É o que a gente está chamando de carisma, né? De carisma, né? É a força do eu, né? É a força do eu que ilumina tudo e todos, né? Só que algumas pessoas têm isso enterrado, têm isso, né, de forma obtusa, né? E que o HW Gabriel ele tenta estimular a gente a extrair, né, de dentro da gente, né? Bota aspas nesse dentro, porque não tem dentro e fora, né? Não tem É. alto e baixo, né? Uhum. Extrair essa força viva, né, que todos têm, por isso todos desejam, todos admiram, todos querem estar perto, né? E isso tem que estar acima de qualquer outra coisa que a gente citou aí, identidade física e qualquer outra coisa. Ótimo. Mas é difícil, hein? É difícil para tema dos próximos capítulos, mas a gente vai conquistar isso porque tá facinho aí, né? Enfim, É. mais alguma consideração? A gente pode encerrar aqui falando dos capítulos 2, 3 e 4 e tentando entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Não, tá ótimo. Mesmo porque já está um pouquinho longo, né? A gente não pode estender tanto também. E eu quero também que você e eu quero também que você faça um comentário do que você achou desse debate, dessas considerações, o que você pensa, seja falar sobre o seu doutor, o seu respeito um pelo outro, sobre o balão de autoridade, influência e realização, ou então falar dos 5 pilares de cortesia, respeito, deferência, gentileza, maneiras, da hipocrisia que você usa, de como você se trata com fregueses, superiores, influenciadores, colaboradores, como é que você enterra o ego e você desenterra o ego, como que você é uma pessoa no ambiente junto com as outras pessoas, enfim, pode falar alguma coisa sobre esses assuntos que a gente conversou aqui na live. É um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente aprendendo sempre com todo mundo e eu espero contar com mais gente aprendendo sobre HW Gabriel para a gente ser pessoas com muita autoeficácia. Muito obrigada.